Bom dia, queridos irmãos e irmãs, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bom podemos estarmos juntos para estudarmos a Palavra de Deus, e hoje nós vamos estudar um salmo muito conhecido. Creio que o salmo, sem dúvida alguma, é essa passagem bíblica mais conhecida do Antigo Testamento, o salmo de número 23. Além de ser um belo poema, Davi, o compositor inspirado deste salmo, nós vemos aqui que, apesar de ele ser um rei, de ser alguém que tem o poder e o domínio sobre uma nação, tendo também riquezas, servos à sua disposição, ele demonstra humildade ao reconhecer que o Senhor é o seu amparo, o sustento, refúgio, o seu refrigério, a sua direção e tudo mais que ele precisava para poder viver suprido e satisfeito naquela vida, na vida dele, no dia a dia, como também na vida vindoura, na vida após a sua morte. Assim, neste salmo ele proclama Deus como aquele que cuida dele em todos os detalhes. Da mesma maneira que um pastor assiste, cuida das suas ovelhas em todas as suas questões, em todas as suas necessidades. Nós vemos neste salmo que ele é um salmo claramente messiânico. Isso quer dizer que as experiências de Davi com Deus e as suas palavras todas apontam para Cristo, o sumo pastor, o pastor da nova aliança. Então, assim eu gostaria de fazer hoje com vocês aqui um exercício, e nós vermos juntos a correspondência de cada uma das afirmações que Davi faz neste salmo com respeito a Deus, aqui no salmo, e a referência que tem essas palavras no Novo Testamento, aquelas que se comparam com Cristo, visto que Davi é um tipo de Cristo. Davi tipifica a Jesus Cristo. Jesus Cristo diz na sua palavra, lá no Novo Testamento, que ele é o filho de Davi, ele é o descendente de Davi. Os evangelistas declaram isto, descrevem esta questão importante na história da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é isso que nós vamos ver nesta primeira parte do Salmo. E na segunda parte também algo bastante especial que nós vamos tratar um pouquinho mais adiante. Mas vamos fazer então a leitura do Salmo de número 23. Creio que muitos de nós conhecemos este Salmo até mesmo de cor, mas é importante nós lermos a palavra e desde já louvarmos ao Senhor na leitura da sua palavra. Vamos então fazer essa leitura do Salmo de número 23, que diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Vamos orar? Santo Deus, obrigado por tua palavra, bendita, amorosa, perfeita. Precisamos dela, ó Deus, a cada dia. É o próprio Senhor falando conosco, habitando em nós, pelo seu Santo Espírito em Cristo Jesus. Por isso, Pai, neste momento tão importante, tão especial, neste momento que vamos apreciar, observar, que nós vamos expor a Tua Palavra, que tenhamos, ó Deus, pelo Seu Espírito, os nossos ouvidos abertos, a mente livre, para podermos, então, captar aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta manhã, a cada um de nós. Ó Deus querido, faz isso. Faz esta obra na nossa mente e no nosso coração. Dá-nos, ó Deus, o desejo de ouvir a Tua Palavra, como também de obedecê-la, aplicá-la nas nossas vidas.
Faz assim, ó Deus, para a glória do teu nome, para a nossa alegria, para a nossa saúde e edificação, em nome de Jesus. Amém. Então, neste cântico, Davi exalta o nome do nosso Deus. Ele exalta os atributos de Cristo, de Deus, da Trindade, do Espírito Santo do nosso Deus. Neste salmo, Davi apresenta para nós Deus como Salvador, sustentador, guia, consolador, confortador, o nosso justificador, protetor, defensor, companheiro, provedor, acolhedor, hospitaleiro e por aí vai. Resumindo, neste salmo, Davi de fato apresenta a Deus como pastor e como Senhor. E nós vamos ver no Novo Testamento, como disse, que esta palavra é aplicada a Cristo, o Messias. Portanto, o título do nosso sermão desta manhã é Jesus, meu pastor e meu Senhor. Ele começa assim então, este salmo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa figura, então, de Deus como pastor, ela é amplamente explicitada no Antigo Testamento, como também no Novo Testamento. É frequentemente aplicada, então, agora, a Jesus. Por exemplo, pelo escritor aos Hebreus, no capítulo 13, verso 20, o escritor diz o seguinte: ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. O grande pastor das ovelhas, Jesus Cristo. Esta palavra, este ato, este atributo de Deus como pastor é transmitido, é acolhido, é recebido pelo próprio Cristo, e nós como suas ovelhas, por causa da aliança eterna que Deus fez conosco em Cristo Jesus. Pedro também descreve isso, relata, reconhece isso, também, logicamente, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Em 1 Pedro capítulo 2, verso 25, o apóstolo diz assim: porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Olha aí, mais uma vez, esta palavra, Deus como pastor, aplicada a Jesus Cristo. Mas o próprio Senhor Jesus diz isso. Ele fala a respeito de si mesmo como pastor. E João, o apóstolo, registra isso. Essas palavras do próprio Senhor Jesus em João 10:11. Ele diz assim, ele escreve a respeito de Jesus, o que Jesus disse, as suas palavras: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E aqui ele mostra então mais um atributo especial de Deus, de Cristo, como Salvador. É interessante nós olharmos esta figura, onde Davi está colocando no Salmo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É a introdução do Salmo. A partir dali ele vai descrever em que sentido, em quais sentidos de fato Deus é o seu pastor, quais são as necessidades que esse pastor, Deus, supre na vida de Davi. Então ele vai mostrar para nós o alimento, o descanso, a água, não é? O livramento contra os inimigos e contra os animais ferozes que querem atacar as ovelhas, enfim. Aqui, Jesus amplia isso. Jesus vai além, aqui em João, quando ele diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Vai além de suprir as necessidades básicas dos seus filhos, as nossas necessidades básicas. Ele dá a sua vida por nós. Que grande Deus, que grande pastor, que grande bênção nós temos por termos a Cristo como nosso pastor, aquele que cuida de nós e vai além. Ele dá a sua vida
por nós. Olha o que nos diz então Davi desenvolvendo esse primeiro verso. No verso 2 ele nos diz assim: ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. João, também o apóstolo, lá no capítulo 6, verso 35, ele escreve assim: declarou-lhes Jesus, novamente as palavras do próprio Senhor Jesus: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, de modo algum terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Aqui, Jesus se apresenta como o sustentador. E como ele mesmo já disse no verso anterior, ele é o bom pastor e dá a sua vida pelas ovelhas, aqui ele se mostra desta mesma maneira. Ele nos sustenta e vai além do pão comum, do pão do dia a dia. Lembramos-nos que domingos atrás nós falamos a respeito de que Moisés, Deus através de Moisés, deu um maná para o povo no deserto, pão físico. Mas Jesus vem e fala: olha, não foi Moisés que deu esse pão para vocês, foi o próprio Deus que deu esse pão para vocês. E agora eu digo para vocês: eu sou o pão da vida. Eu vou muito além da comida física. Eu sustento a alma de vocês. Eu sustento a sede de vocês. Eu estou preocupado, além das questões físicas do dia a dia, com a sua alma, com a sua vida eterna, com a verdadeira paz que você deve ter. Olha a parte B desse versículo 2: leva-me para junto das águas de descanso. Apocalipse 7,7, o mesmo João, escrevendo, diz assim: pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os conduzirá às fontes das águas da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Mais uma vez, Jesus é superior. Ele vai adiante, ele vai além. Ele vai nos conduzir às fontes das águas da vida. E mais, vai nos apresentar a Deus que nos enxugará dos olhos toda lágrima. Ele vai nos levar para esse lugar, ele vai nos guiar, ele nos dá, portanto, a direção correta para chegarmos lá. Ele vai nos consolar, vai nos enxugar dos olhos toda lágrima. No céu de Deus não haverá choro, enfermidades, tristezas, inimizades, coisa alguma, mal algum terá. Na casa de Deus, na presença eterna com o nosso Deus. Mas ele conclui iniciando o versículo 3: refrigera-me a alma. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma. Podemos perceber aqui uma sequência, um crescente. Primeiro, vamos aos pastos verdes, comida boa, saudável, nutritiva, nos leva para as águas, nos tira a sede, nos dá um descanso. E agora, a questão da alma, do espírito: refrigera-me a alma. É paz interior, é paz com Deus, é paz independente da situação externa. Olha o que João escreve ainda no capítulo 14, verso 27 do Evangelho de Jesus Cristo. Ele diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não permitais que vosso coração se preocupe, nem vos deixeis amedrontar. É o nosso Cristo, é o nosso pastor, como consolador, confortador.
que nos dá aquela paz interior, aquela paz diferente de que o mundo busca e de que muitas vezes nós, enganados pelo próprio mundo, pelo nosso próprio interior, eu ainda, queremos. Nós muitas vezes queremos buscar em primeiro lugar esta paz de uns para com os outros, esta ausência de inimizades. Nós queremos nos firmar nisso, queremos nos ancorar nisso. Isto tudo é bom, isto tudo é desejável, a palavra de Deus nos ensina e nos estimula a isso, nos impulsiona a isso. Tende paz com todos naquilo que depender de vós. Certamente isto é requerido de nós, isso deve ser desejável, né, para nós, devemos querer de fato isto, mas é paz interior, é paz com Deus, é paz de Deus que nós devemos buscar, e é Ele que nos dá, e nos dá aqui exatamente assim: deixo-vos a minha paz, é de graça, a minha paz vos dou, e eu dou para vocês, diferentemente do mundo, ou de como o mundo entrega e valoriza, ou enfim, entende esta paz. Não permita que o seu coração se preocupe, nem se deixe amedrontar. Está vendo que tem uma parte nossa aqui? Em outro lugar, o próprio Senhor Jesus vai dizer: não fiquem ansiosos. Se coloquem diante de Deus, que supre todas as necessidades de vocês. Eu sou o pastor, eu cuido de vocês, eu cuido das minhas ovelhas. Eu as levo para pastagens verdes, para as águas tranquilas. Eu as coloco no aprisco, eu as conduzo. Elas ouvem a minha voz, elas me conhecem, elas sabem quem eu sou, elas sabem que eu cuido delas, que eu as defendo. Eu sou o pastor, eu sou o bom pastor. Ele continua dizendo na parte B do capítulo 3, do versículo 3, perdão. Ele diz assim: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Olha que precioso isso, que poderoso é isso, que palavras supremas, majestosas, de Davi reconhecendo isso em Deus. E agora olhemos para como é que Cristo faz isso. Em 1 Pedro 4, de 12 ao 14, diz assim: amados, não vos assusteis com a provação que surge entre vós, como fogo ardente, com o objetivo de provar a vossa fé. Não entendais isso como se algo estranho vos estivesse acontecendo. Contudo, alegrai-vos por serdes participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Se sois insultados por causa do nome de Cristo, bem-aventurados sois, porquanto sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Com esse texto, com essas palavras do Salmo, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, nós aplicando agora essas palavras a Cristo e trazendo isso para o nosso entendimento como os seus filhos, como aqueles que somos alcançados por Ele, por sua graça, nós somos justificados. Como é que Deus, em Cristo Jesus, nos guia pelas veredas da justiça? Em primeiro lugar, ele está dizendo que o próprio Senhor empenhou o seu nome para que isso acontecesse. Deus, em Cristo Jesus, empenhou o seu próprio nome para nos justificar, para nos declarar justos. Mais, queridos, do que a justiça humana. Aqui, guia-me pelas veredas da justiça, é muito mais do que nós sermos justos e honestos, cumprirmos a justiça humana que está aí. É muito mais do que isso. E, de fato, até para fazermos isso, somos capacitados pelo próprio Deus para cumprirmos essas leis e a justiça que está aí, a justiça dos homens. Mas o que Davi está falando aqui e o que nós podemos aplicar para nós em Cristo Jesus é a respeito da justiça de Cristo, que é imputada a nós. O nosso pecado é colocado na conta de Cristo e a justiça de Cristo, aquele que morreu por nós, sem pecado algum, a sua justiça é imputada a nós. Aos olhos de Deus somos declarados, então, justos
porque Deus empenhou o seu próprio nome. Isso quer dizer que todas as promessas de Deus, registradas nas Escrituras, serão cumpridas, porque Ele é o Eu Sou. E Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem, como nós podemos ver. A mentira está por toda parte. Deus é a verdade. O próprio Senhor Jesus declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a justiça de Cristo é imputada a nós, e Ele nos guia para isso. É Ele que nos traz, é Ele que nos justifica, é Ele que vai ao nosso encontro, é Ele que vem buscar as suas ovelhas e traz para si. Ele empenhou o seu nome para que isso de fato acontecesse, e Ele de fato vai cumprir. Mas olha o versículo 4 do Salmo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo, o Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Lucas 1:79 nos diz assim: para alumiar aos que jazem nas trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés no caminho da paz. Este verso é uma parte do Cântico de Zacarias. Quando Zacarias sabe e vê João Batista, lembram daquele caso? Onde ele fica mudo, porque não creu, enfim, nessas coisas todas. E quando então nasce João Batista, então ele traz esse cântico e essa profecia. E essa profecia, esse texto especificamente aqui, está falando sobre Jesus. Ele está falando sobre João, o seu filho, que vai preparar o caminho para que Cristo de fato chegue. Então ele fala sobre isso. Para que é que Cristo vem? Qual é o objetivo do Messias chegar? Para alumiar aos que jazem nas trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés no caminho da paz. Quem é que nos guarda? Quem é que nos cuida? Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, por que é que não temeremos? A resposta está no próprio verso 3, no verso 4. Porque Tu estás comigo. O Senhor está comigo. Está conosco. Porque Tu estás comigo. O Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Não é apenas um caminhar junto. Não é apenas uma parceria. Não é apenas um cuidado físico. Olha o que ele diz: o Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Mais uma vez aqui, atributos do Senhor, do pastor, protetor e guia. O bordão e o cajado, nas mãos de um pastor, no cuidar das suas ovelhas, era para protegê-las dos animais ferozes, para proteger dos ladrões o seu rebanho. O bordão e o cajado significavam também direção, conduzir a ovelha que estava saindo do caminho. A proteção, portanto, contra os inimigos e o direcionamento para o caminho certo, correto, para levar de fato aos pastos verdejantes, para conduzir às águas tranquilas, às águas de descanso. O Senhor está conosco. O Senhor está junto, está perto. Isso nos anima na caminhada. Isso nos encoraja, nos fortalece. Isso de fato, nos dá o suporte necessário. Isso nos tira o medo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, as dificuldades, os inimigos, as feras, o inimigo das nossas almas, ao derredor, querendo nos tragar, o Senhor está conosco. Ele é o nosso pastor. Ele cuida da gente. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo.
O teu bordão e o teu cajado me consolam. É o nosso Cristo, como pastor, como nosso protetor, cuidador, o nosso guia, o nosso Senhor. E agora, o melhor de tudo, ficou para o final, os versos 5 e 6. Olha o que Davi nos diz. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Davi, então, aqui, nesses versos finais, ele muda a figura de pastor e ovelha e passa agora para o contexto de um anfitrião, um grande rei, dando as boas-vindas a um plebeu, a um comum do povo, a um convidado especial que ele faz para uma grande festa que esse rei está dando. E aqui então, nesses 2 versos, nós vemos a descrição da riqueza de um relacionamento entre o Senhor, um rei, e um plebeu, um do seu povo. E esta figura também pode ser vista em Cristo, como o noivo recebendo a sua noiva, a igreja, para a grande boda do Cordeiro. E este contexto de palácio, de reinado, este contexto real, explica a presença agora aqui, como acabamos de ler, dos inimigos de Davi, como observadores na festa. Não é o que diz aqui? Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Mas o que é isso? Nós nunca convidamos os nossos inimigos para comer conosco, ou mesmo para estar presente no nosso meio, numa grande festa. Não é verdade? Nas festas nós convidamos os amigos, aqueles que amamos, aqueles que nos amam, não é isso? No entanto, neste cenário aqui, a presença deles, desses inimigos, é essencial, pois o grande rei finalmente chegou. E eles terão que ver tudo o que vai acontecer com Davi. Porque por muito tempo, os inimigos de Davi, e nós podemos ver isso nos diversos salmos que ele descreve, e olhar a sua história descrita no livro de Samuel, por exemplo, Davi, com seus muitos inimigos, zombavam dele. Zombavam dele, da confiança que ele tinha em Deus, em Yahvé. E Davi muitas vezes não teve forças para derrotar esses inimigos. Davi teve que fugir muitas vezes. Certa vez Davi chegou a clamar, a gritar desta maneira. Está descrito lá no Salmo de número 13, nos versos 1 e 2. Olha o que Davi diz lá, diante da história da sua vida. Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Então, muitas vezes, deve ter parecido para Davi e para o mundo todo que Deus realmente tivesse se esquecido dele e permitido que os seus inimigos cantassem vitórias sobre ele. Mas no tempo certo, o grande Deus, o grande rei, chega e a justiça, então, é finalmente feita. Davi é justificado e mostrado ser aquele a quem o Senhor ama e se deleita em honrar, enquanto seus inimigos se mostram impotentes e envergonhados. Não é uma honra de fato que vemos aqui? Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Olha que algo especial. Quanta honra! Conseguimos imaginar isso? Um rei oferecendo um banquete para um plebeu? Na presença dos seus inimigos, ele faz mais. Unges-me a cabeça com óleo. Isso era uma prática comum no Oriente. Lembra-se quando Jesus chega convidado por Simão para uma refeição? E aí Jesus depois comenta sobre isso. Olha, Simão, você não me ungiu quando cheguei, você não me beijou quando eu cheguei. Eu deveria ser visto por você como um convidado especial, porque
Porque Simão e outros ficaram ressabiados que quando uma mulher pecadora chega e com seus cabelos, não é, derrama bálsamo nos pés de Jesus e com seus cabelos enxuga, enfim, unge a Jesus, e eles ficaram todos assim espantados com esta honra que Jesus estava recebendo de uma pecadora. Agora imaginemos aqui um rei, o Senhor, fazendo isto, honrando a Davi, honrando um plebeu. Na verdade, Davi o rei, não é? Aqui a figura seria essa, honrando um plebeu e transportando isso para Cristo, o grande rei que vem e vai honrar o seu povo na presença dos seus inimigos. Que grande honra! O Senhor então prepara esse banquete espetacular para Davi e o recebe como convidado de honra para a festa. Por que ele faz isso? Por causa da fidelidade à sua aliança. O Senhor convida Davi para um lugar de honra, à mesa do rei, enquanto os inimigos do salmista são julgados e são achados em falta. Mas essa então, queridos, diferenciação entre o plebeu fiel e o inimigo infiel, essa diferenciação entre os convidados a participar da festa e aqueles deixados de lado, impotentes e em desgraça, levanta uma questão no coração de cada crente, no coração de cada um de nós. Um plebeu fiel e um inimigo infiel. Porque nós, filhos de Deus, achados por Deus, cuidados por Deus, pastoreados por Deus, porque nós seríamos recebidos como convidados de honra para uma festa reservada aos fiéis servos do rei? Afinal de contas, a nossa obediência é quase nenhuma, não é mesmo? E, portanto, muito menos do que deveria ser. Por tudo que temos e somos, por tudo que fomos feitos em Cristo. Será que obedecemos de acordo? A nossa obediência é muito pouca. Nós frequentemente e deliberadamente voltamos as nossas costas para a obediência e nos juntamos muitas vezes aos ímpios, aos rebeldes, na adoração dos seus ídolos. Fazemos ídolos. Também, muitas vezes. Copiamos o povo de Israel aos pés do monte Sinai, quando Moisés foi receber as tábuas da lei, e o povo desesperado embaixo, e Moisés não voltava e não voltava. Incitaram a Arão a construir, a fabricar um ídolo, um bezerro para que eles adorassem e festejassem. Será que nós temos sido diferentes, muitas vezes, do que aqueles? Em vez, queridos, de amor e misericórdia constantes, nós mereceríamos a maldição de Deus para nos perseguir todos os dias das nossas vidas. Mas é exatamente aqui, queridos, que vemos a beleza da salvação imerecida, que é nossa no Evangelho, que é nossa em Cristo, por causa de Cristo. E é aqui que nós vemos, queridos, que essa salvação imerecida, ela brilha com tanto esplendor, com tanta majestade. Pois Cristo, o Filho do grande Rei, veio e viveu em nosso lugar a vida perfeitamente obediente que nós deveríamos ter vivido. E em vez de Deus recompensar a Cristo com honra e glória, o que foi que o Pai fez? O Pai o entregou o bom pastor nas mãos dos seus inimigos. De modo que ele clamou nas palavras do Salmo 22. É muito interessante nós observarmos isso. Qual é o Salmo que vem antes do 23? É o 22. O que nos diz o Salmo 22? Já no início, no seu primeiro versículo. Aplicando ao Senhor Jesus. É um texto profético também, messiânico. Diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido? Quem foi que disse essas palavras na cruz? O próprio Senhor Jesus Cristo. Porque na cruz, Jesus tomou sobre si a maldição de Deus, que era destinada a cada um de nós. O seu testemunho não era abundante comida e relva verde, mas de fome e sede.
De modo, queridos, que a sua língua chegou até a grudar no céu da sua boca. Lembra-se que Jesus proclamou na cruz: tenho sede. A experiência de Cristo na cruz não era da presença reconfortante do Senhor com ele, no vale da sombra da morte, restaurando sua vida. Mas a experiência de Cristo na cruz era de abandono, era do desamparo. Por que me desamparastes? À medida que sua vida ia lentamente desvanecendo, desaparecendo. Na cruz do Calvário não havia o bordão e o cajado para consolá-lo e protegê-lo de todo o mal. Em vez disso, ele foi entregue à zombaria e escárnio dos seus inimigos e foi atormentado e torturado até a morte. Em vez de ali, Cristo naquela cruz, em vez de habitar na casa do Senhor, como diz aqui no versículo 6 desse salmo, na cruz ele foi desamparado na escuridão, nas trevas, para morrer sozinho e abandonado, recebendo toda a ira de Deus sobre si por causa dos nossos pecados. No entanto, queridos, o seu abandono é o fundamento da nossa esperança. Temos muito mais razões do que Davi para declarar com confiança: não temerei mal algum. O nosso supremo pastor entregou a sua vida por nós e foi ressuscitado dentre os mortos, derrotando o nosso último e maior inimigo, a própria morte. Agora Jesus aparece e permanece como o anfitrião da grande festa, o rei que foi antes para preparar um lugar para nós na casa do seu Pai. Irmãos e irmãs, se o nosso caminho hoje, se a nossa vida hoje nos leva através de pastos verdejantes e águas tranquilas, ou se o nosso caminho, se a nossa vida segue através da escuridão do vale da sombra da morte, uma coisa é certa, uma coisa nós podemos de fato estar confiantes, e é nisto. Jesus nos prometeu receber lá, no seu reino, no último dia, para um banquete, à sua mesa, junto com todos os demais santos de todas as nações, reconhecidos pelo Senhor na presença de todos os nossos inimigos. Jesus Cristo, o nosso bom pastor, é de fato também o nosso Senhor. Vamos orar? Pai de amor, de bondade e de misericórdia, obrigado, muito obrigado, por seres quem de fato és, o nosso bom pastor, o nosso Senhor, que entregou a sua vida por nós, que nos conduz, que nos refrigera, que nos acalma, nos consola, nos protege, nos conforta, que nos ama, entregando sua própria vida em nosso favor. Te bendizemos. Louvado seja o teu santo nome. Que grande alegria enche a nossa alma em podermos de fato confiar neste Deus, no único Deus verdadeiro, no bom pastor, no nosso Senhor, Jesus Cristo. Glórias ao teu santo e bendito nome. É no nome dele, o nome que está acima de todo nome, que nós oramos agradecidos. É no nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e amado Pai, que a presença, o consolo, o pastoreio do Espírito Santo de Deus estejam conosco, aqui, hoje, e toda a Igreja de Cristo para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém.